Boa noite a todos. Vamos dar início, então, aos nossos trabalhos de preces e irradiações na noite de hoje. A vibração da mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo solução para diversos problemas de difíceis aparências. A prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito. É alimento da alma como o pão é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega ao desespero e à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo, modifica nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevemos nosso pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, nos envolvendo em vibrações de harmonia e de luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus, querido companheiro e irmão maior, que possa nos comunicar um pouco de sua mansidão e da sua tranquila fé nesta hora de recolhimento e de prece. Acompanhemos com o pensamento a prece inicial. Querida irmã Rosane, o som travou. Arley, tu poderia continuar? Cadê? Ok. Ok, Rosane. Querida irmã, nós não estamos te escutando. Eu vou fazer a prece aqui, então. Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições. E dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós. Mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Assim seja. Neste momento, façamos uma prece pela família e pelos lares. Vibremos pela paz e a concórdia no ambiente que convivemos. Mentalizemos nosso lar e nossos familiares. Senhor Jesus, faz de nós instrumento dócil à lei de justiça no lar que nos concedeste na terra. Auxilia-nos
na grande escola da família, a assumir os nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te de nossa pequena vontade na semeadura do amor, a fim de servirmos melhor nesta oficina de luz, onde lapidamos relacionamentos de existências passadas. Livra-nos dos vícios de toda ordem, que desalinham o corpo físico e desajustam a alma, trazendo dor e sofrimento ao ambiente familiar. Amigo divino, permite que as bênçãos do amor do Pai se juntem ao desejo de nossos corações e restaurem a alegria e a esperança no centro de nossa família. Ajuda-nos a construir um mundo novo dentro do nosso lar, na comunhão fraternal e afetiva com os nossos companheiros de jornada. Senhor, ensina-nos a mansidão e a candura, para que nossa vida sirva de luz aos nossos familiares no alvorecer de uma humanidade mais feliz. Oração pelos jovens. Senhor, volvemos nosso pensamento a Ti para suplicar pelos jovens, pelas crianças e implorar Tua misericórdia por aqueles que se deixaram levar pelos insanos caminhos do vício. Por aqueles que agora, na pátria espiritual, jazem inconscientes do seu próprio estado. Por aqueles que abandonaram seus lares e hoje o remorso é chaga viva a invocar o perdão. Pai, nós pedimos que a tua luz seja bálsamo consolador a derramar-se em suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que um novo dia possa surgir em suas vidas e, como filho pródigo, possam voltar para ti cheios de amor e de alegrias. E que essa nova aurora, ao descortinar-se diante de seus olhos, possa ser o marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que vislumbraram a luz do caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade de assim continuar. E ao final de nossa súplica, glorificamos a tua bondade, desejando que a tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre. E que ao alvorecer de um novo dia em suas vidas, possam jovens e crianças encontrar uma mão amiga, que os conduza pela senda do bem, descortinando-se para eles um novo viver, pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidade, de amizades. Sentindo em ti, Mestre adorável, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Nesse instante, façamos uma oração ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Vibremos pelos todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportarem seus sofrimentos, com fé e muito amor. Querida irmã Rosane, tente ligar agora o seu microfone, por favor. Tente ligar seu microfone, por favor. Aí, deu, ligou. Continue.
Vou fazer a prece então, Lidiane. Por favor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como um dispenseiro fiel e prudente. Faze-o, divino modelo, através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Continuando neste clima de paz e fraternidade, lembremos-nos daqueles que se encontram na pátria espiritual. Senhor, acolhe no mundo maior todos os espíritos que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei de justiça alcança todos e que, ao desencarnar, cada espírito leva como bagagem apenas os valores morais que adquiriu na vida terrena. Pai, tende piedade daqueles que daqui partiram, levando o orgulho e a ingratidão, e conduze-os ao arrependimento e ao reconhecimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor, os que levaram da terra as marcas do amor e da caridade, dando-lhes a paz do coração e incentivando-os a prosseguirem nessa caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suaves vibrações que agora lhes endereçamos. Que nossos pensamentos alcancem a todos, Senhor, aliviando dores e angústias, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia da casa na qual nos vinculamos e pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Senhor, ensina-nos a santificar o trabalho nesta casa dedicada ao ideal espírita. Confiaste-nos as tarefas de redenção e agora nós te rogamos a oportunidade de exercê-la com nobreza e valor. Ajuda-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios de triunfo e abrir nossos corações nesta hora sublime de doação em auxílio aos serviços de caridade. Que nos mantenhamos unidos para restaurar a harmonia, dissolvendo os miasmas da perturbação e os germes do desequilíbrio. Que a harmonia, que o ambiente desta casa fique impregnado de elementos curadores e confortadores, revestindo-se de luz intensa. Mestre,
Permite que prossigamos servindo em teu nome, com vigilância e disciplina, espalhando as verdades da imortalidade e da reencarnação, através do conhecimento que liberta e do amor que santifica. Aproximando-se a hora de encerramento dos nossos trabalhos de preces e irradiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita para trabalharmos com proveito na sua santa vinha. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, enquanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar, inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo e procuram seguir teu comando. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era. Agradecemos pela permissão divina para renascer nesta época e podermos participar da semeadura da esperança e da luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor. Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa, onde podemos saciar nossa sede de amor e de claridades celestes, na fonte inesgotável do teu Evangelho. Celeste amigo, no alvorecer da nova era, já podemos sentir o pulsar do coração divino, estendendo suas vibrações a todo o planeta, prenunciando um tempo de luz, de paz, de progresso e de fraternidade para todos nós. Louvado sejas, Senhor. Aproveitando esse momento de paz e harmonia, vamos ouvir uma mensagem para a nossa reflexão. Do livro Busca e Acharás, pelo médium Francisco Cândido Xavier, uma mensagem chamada Resposta, de Emmanuel. Que fazemos no mundo? Tantas vezes perguntas, fita o céu, ocupado em dar campo às estrelas. Olha a fonte mais simples, amparando a quem passa. Não te detenhas, serve a terra em construção, auxilia, abençoa, suporta, ajuda e passa. Ama e segue. Não temas, Deus te espera e te vê. E após esses ensinamentos para levarmos para a nossa vida, vamos encerrando essa sessão de preces, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono da nossa casa, e demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização deste trabalho. Continuemos todos neste clima de tranquilidade, cuidando dos pensamentos e atitudes, para que a harmonia, agora conquistada, seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permaneçamos em paz. Para nossa alegria, então, nessa noite, vamos recebendo nosso irmão Guilherme, daqui da nossa cidade vizinha, em Osório, da Sociedade Espírita Círculo da Luz. Boa noite, Guilherme, seja bem-vindo mais uma vez em nossa casa. Boa noite, Arley. É uma alegria, mais uma vez, estar aqui com vocês, com os amigos da CEFAC. Não sei se já posso começar? Não. Sim. Então tá. Obrigado. Então, uma boa noite a todos os amigos, amigas do nosso querido Litoral Norte.
da nossa cidade Tramandaí, que tão bem nos acolhe, os amigos da CEFAC, para iniciar mais uma palestra, reflexão, na noite de hoje, que é intitulada Trabalho e Evolução. E agradeço já pela oportunidade de trabalho que os amigos possibilitaram nesta noite, fazendo esse convite. E vamos fazer um estudo baseado numa série de obras da nossa codificação e também as obras complementares da doutrina espírita. E, é claro, começando pelo Livro dos Espíritos, eu vou comentar o livro que eu estou utilizando e vou mostrar aqui para os companheiros que eventualmente não conheçam as obras. Aqui o Livro dos Espíritos, que é, então, a primeira obra da codificação kardeciana. E nós temos a lei do trabalho como uma das leis morais, como uma das leis universais, que são aquelas leis divinas, leis eternas, imutáveis, que regem o universo e que estão gravadas na nossa consciência. E nós temos, então, no capítulo, na parte do Livro dos Espíritos, que fala no livro terceiro, não é? Que fala das leis naturais, das leis morais. Nós temos, então, uma delas, a lei do trabalho, nas questões 674 até 685 do Livro dos Espíritos, em que se questiona, Kardec questiona aos espíritos da codificação se a necessidade do trabalho é uma lei da natureza. E os espíritos respondem que o trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. E Kardec quer definir, então, o que se entende por trabalho. Não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? E os espíritos respondem, não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Então, aqui nós temos uma definição extremamente importante, porque os espíritos nos dizem claramente que toda ocupação útil é um trabalho. E veja que não estamos falando aqui de remuneração. Estamos falando de ocupação útil, de utilidade. Tanto é que nós temos, e agora eu já pego o dicionário, não é? Dicionário mini, Wise, aqui, em que nós temos, na palavra trabalho, nós temos atividade profissional, remunerada ou não. Porque nós temos o trabalho voluntário, que nós sabemos, pelo próprio nome já diz, é independente de contraprestação. Atividade produtiva ou criativa, exercida para determinado fim. Então, veja, o trabalho é uma atividade produtiva, de produção ou de criação. E aí nós vemos que essa atividade, que esse trabalho, ele pode ser, então, de cunho material ou de cunho intelectual, porque nós temos o trabalho artístico, o trabalho científico, o trabalho no campo da música, da filosofia, que também é trabalho, e também são necessidades humanas, à medida em que o homem aqui, enquanto gênero da humanidade, da espécie humana, na evolução, nós precisamos do trabalho como uma necessidade material
inicialmente, e à medida que nós nos desenvolvemos, esse trabalho passa a ser não somente material, mas também de cunho mais elevado, de cunho espiritual. Porque nós temos, no início da evolução da espécie humana, apenas tratando aqui do planeta Terra, que é o planeta que nós conhecemos alguma coisa nesta encarnação. Nós tínhamos antes atividades voltadas para questões mais básicas de subsistência. E aos poucos nós fomos evoluindo, e foram evoluindo as técnicas de produção alimentar da agricultura, e aos poucos fomos expandindo, depois a criação das cidades, etc. E aí fomos evoluindo na questão intelectual, e até que nós temos hoje todo esse sistema e essa complexidade que nós temos no planeta hoje. Quanta coisa que nós produzimos em termos tecnológicos, científicos, culturais, tudo fruto do trabalho, da construção, do esforço da inteligência humana. E também trago aqui comentários do Cristiano Torque, que é trabalhador da Federação Espírita Brasileira e tem a obra As Leis Morais na Atualidade, editado pela FEB, em que ele fala sobre a lei do trabalho, que o trabalho não compreende apenas as ocupações materiais executadas com auxílio do corpo físico, mas também as atividades de ordem intelectual, no campo das artes, da música, da filosofia, da religião, da ciência e etc. O trabalho é imprescindível ao ser humano, não apenas porque é um meio de conservação do corpo, mas, sobretudo, de aperfeiçoamento da inteligência e da alma. Nenhum espírito, encarnado ou desencarnado, será capaz de progredir sem esforço próprio, que é indispensável ao equilíbrio. Utilizando o trabalho como veículo de renovação, o homem transforma completamente o planeta e os seus próprios hábitos. Não fosse o trabalho, permaneceríamos estacionados na infância moral e intelectual, no estado de natureza. Então, nós temos efetivamente o trabalho como uma necessidade para a evolução, para o progresso do espírito, tanto sob o ponto de vista material, quanto sob o ponto de vista intelectual. E é isso que questiona, então, Kardec. Por que o trabalho é imposto ao homem, na questão 676? É uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Por isso, ele não deve seu sustento, o homem, a sua segurança, o seu bem-estar, senão ao seu trabalho. E é exatamente isso. Então, veja que o trabalho tem, de certa forma, um aspecto de sacrifício, porque nós estamos, evidentemente, num mundo ainda muito materializado. Ainda que saibamos que o planeta Terra se encaminha para um processo de regeneração, de evolução, assim como nós, individualmente, enquanto espíritos, todos, nós temos ainda o aspecto material da carne, do corpo físico, das intempéries, da chuva, do calor, do frio, das tempestades, dos terremotos. Nós temos ainda a questão do cansaço, da fome. Nós temos necessidades ainda muito materializadas. Então, o trabalho, ele também é imposto, de certa forma, como um sacrifício. E nós vamos pesquisar
e muitos linguistas já identificaram a origem da palavra trabalho, que tem a origem numa palavra latina, tripalium, que era um instrumento de tortura utilizado há muitos anos atrás, na época romana. E o próprio nome já diz tripalium, 3 paus, que era uma estrutura, uma espécie de estaca, assim, com três estacas cruzadas, um X e uma no meio, que era utilizado como instrumento de tortura, onde se amarravam, se penduravam pessoas. E essa conotação negativa de penosidade, de pena, não é? De castigo, de tortura para a palavra tripalium, ela perdurou por muito tempo. Tanto é que nós utilizamos ainda a palavra trabalho com determinado sentido negativo, como na expressão trabalho de parto, por exemplo. O que é um trabalho de parto? É um momento de sacrifício, é um momento de dificuldade para a gestante. No momento final da gestação, ela entra em trabalho de parto. E geralmente é um momento muito sofrido. Então, veja como temos ainda uma conotação, de certa forma, penosa para a palavra trabalho, assim como se criou um sentido popular de que a segunda-feira é um dia ruim e de que o domingo à noite é depressivo, porque na segunda-feira se começa o trabalho novamente. E somente foi a partir do século XVII que se foi identificando nos dicionários, que se começou, a partir dos anos 1600, a utilizar a palavra trabalho num sentido de produção, de atividade produtiva, etc. Começou-se, então, a mudar. E também esse sentido começou a mudar na medida em que se abandonaram modelos escravagistas, modelos ainda muito ligados à questão da escravidão, e se foi evoluindo numa conotação como nós temos atualmente, embora o trabalho escravo ainda, infelizmente, seja uma realidade, inclusive no Brasil, nós temos já essa conotação mais produtiva, mais positiva de trabalho, com o desenvolvimento da sociedade burguesa, industrial, do comércio, etc. Então, foi se tomando a conotação que nós temos hoje, que nós lemos aqui no dicionário. Mas veja que o trabalho era entendido antigamente como tortura. E interessante que, então, os espíritos mesmo nos indicam que o trabalho é uma consequência dessa necessidade corporal e uma expiação. Mas não é só expiação, também é um instrumento de evolução, de aperfeiçoamento. E, na natureza, Kardec questiona sobre os animais, e os espíritos respondem que tudo trabalha na natureza, que os animais também trabalham, mas é esse trabalho dos animais limitado a um cuidado da sua conservação. Porque os animais, como nós sabemos, possuem um princípio espiritual que ainda está em desenvolvimento, mas que não tem essa noção, esse senso moral que nós, espíritos, temos. Espíritos já numa condição hominal, não mais animal, animais não humanos, que trabalham muito mais para a sua conservação. E é interessante também, e o médico Dr. Drauzio Varela, que é corredor, que é maratonista, e ele já falou algumas vezes que a questão da preguiça, da nossa inatividade, do sedentarismo,
que seria o contrário, o oposto do trabalho, é uma questão que remete justamente a esse passado remoto da espécie humana, onde se vivia uma vida mais selvagem, como os animais, por exemplo. Porque na natureza, os animais não desperdiçam energia à toa. Nós vamos no zoológico, nós não vemos os leões fazendo caminhadas para ficar em forma. Nós não vemos os chimpanzés fazendo peso, levantamento de peso. Porque na natureza, a energia ela é focada para reprodução e para alimentação. Então, os animais, em geral, eles só vão se movimentar para comer, para se reproduzir ou para fugir de um predador. Caso contrário, eles vão ficar dormindo. Por isso que os leões são muito dorminhocos, por exemplo. Porque é uma questão da natureza o resguardo de energia. Então, por isso que, e aí o Drauzio Varela nos diz também, que é difícil acordar cedo para fazer exercício. E ele fala, ele levanta, ele nem pensa muito, já troca de roupa e já sai a correr. Porque senão a tendência vai ser o quê? Arrumar uma desculpa para continuar na cama. Ainda mais nós, no Rio Grande do Sul, onde o tempo frio, chuvoso, é muito convidativo para permanecermos deitados, porque é uma tendência atávica nossa, instintiva, de economizar energia. Mas o nosso corpo foi feito para trabalhar, porque a criação divina é perfeita. E também o Dr. Drauzio nos diz, nós temos juntas, nós temos pernas, nós temos músculos que servem para movimentar ossos, articulações, ligamentos. Nós somos dobráveis, nós fomos feitos para o movimento, para a ação que é tanto corporal, como nós vimos, quanto intelectual. Porque tanto o trabalho material quanto o trabalho intelectual são formas de trabalho. Porque numa construção, numa edificação, nós temos ali a junção de diferentes formas de trabalho. Nós temos o trabalho do arquiteto e do engenheiro, que fizeram um projeto, o desenho daquele imóvel. E nós temos o trabalho braçal dos construtores, dos obreiros, dos pedreiros, que ergueram tijolos e concreto e colocaram aquele edifício e deram concretude àquela ideia, aquele trabalho intelectual que estava no papel e que, por meio de um trabalho material, é levado a efeito. Então, é a junção das diferentes formas de trabalho e das diferentes aptidões que Deus nos permite. E que nós podemos aprender, inclusive, com a natureza, como nós vimos. E agora, se socorrendo do espírito André Luiz, que muitos de nós conhecemos pelas obras muito elucidativas que André Luiz nos traz, ele nos comentando essa questão do Livro dos Espíritos, na obra Vivendo a Doutrina Espírita, com psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo espírito André Luiz, ele fala que nós podemos buscar nos animais exemplos positivos para o nosso trabalho. Na formiga, a persistência. Na abelha, a disciplina. Com os cães, a lealdade. Com os pássaros, a alegria. Com a minhoca, a modéstia. Com a aranha, o método. Com a leoa, a dedicação. E com o burro, a resistência. Então, veja só que bonita essa imagem de nós percebermos nos animais, dos menores aos maiores, um reflexo da criação divina.
A aranha, com a sua organização, com a sua perfeição da construção da teia. As formigas, que trabalham coletivamente, as abelhas também, o espírito de equipe, de cooperação, dessas colônias com centenas de formigas que se dizem operárias. Ópera em latim, que significa obra. Como é bonito isso. E nós temos também, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, também nós vemos muito o João de Barro. O que é aquela construção perfeita e ninguém ensinou para ele. E o João de Barro, lá do norte do estado, do norte do estado do Rio Grande do Sul, de Iraí a Chuí. O João de Barro, nenhum se conhece, mas ele constrói a mesma casinha, com a mesma perfeição. Porque ali tem uma semente divina de criação. E é uma forma de trabalho. Então, isso é um exemplo para nós de como nós somos abençoados por podermos trabalhar. Seja o trabalho que for, remunerado ou não, porque como nós vimos, o trabalho é toda ocupação útil, é sermos úteis na sociedade, na família, na vizinhança, porque nós sabemos que uma das outras leis, de todas as leis morais que nós temos, a lei de conservação, todas elas estão conectadas. Então, nós temos a lei de conservação, nós precisamos nos conservar, nós precisamos sobreviver. A lei de sociedade, porque nós precisamos viver juntos. E aí a importância da lei do trabalho. Nós precisamos estar em contato. A lei de justiça, de amor, o trabalho é uma forma de amor, é uma forma de doação. Então, isso é extremamente importante. E os espíritos que não trabalham sofrem. Porque num primeiro momento pode até ser cômodo não trabalhar, mas depois começa esse tédio, essa preguiça a tomar uma feição negativa, uma feição de enfermidade. E disso nós temos diversos exemplos, inclusive nas obras da codificação. E aqui nós vamos trazer o relato de espíritos no livro O Céu e o Inferno, que é a sequência da obra de Kardec, depois de ter feito o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o Céu e o Inferno. E nós temos na parte segunda, onde existem relatos de diversos espíritos, comunicações, cada qual com uma condição: espíritos felizes, espíritos arrependidos, espíritos suicidas. E nós temos a parte dos espíritos endurecidos, que ainda não haviam se arrependido. E nós temos um espírito que é Angel, o nome. Angel, nulidade sobre a terra. Veja, o título já é curioso. Angel, nulidade sobre a terra. Então, vamos aqui acompanhar as perguntas que foram feitas, então, a Angélica. E aí uma das perguntas é: quereis dizer-nos o que fizeste na vossa última existência? Ela disse: nada. Em qual posição social estavas? Mediana. Fostes casada? Casada e mãe. Cumpristes com zelo os deveres da sua dupla posição? Não. O meu marido me entediava e os meus filhos também. Como se passou a vossa vida?
a me divertir na juventude e a me aborrecer na madureza, na maturidade. Quais eram as vossas ocupações? Nenhuma. Quem, pois, cuidava da vossa casa? A doméstica. E aí a pergunta, não será nessa inutilidade que será preciso procurar a causa dos vossos lamentos? Talvez tenhas razão. Quereis, e aí a pergunta, para reparar essa existência inútil, ajudar espíritos culpados que sofrem ao nosso redor? Como? Ajudando-os a melhorarem-se pelos vossos conselhos, pelas vossas preces. Então, aí, o dialogador, né, estava perguntando, quem sabe, então, tu esclarece, irmãos que estão conosco aqui nessa reunião, com teus conselhos, com tuas preces, e ela diz, eu não sei orar. E aí a pergunta, então vamos fazer em conjunto, e assim aprendereis. Queres isto? E ela disse, não. E a pergunta, por quê? E ela responde, a fadiga. Então, ela me lembra, com todo respeito, da irmã Angélica, esperamos que ela esteja bem neste momento, porque essa mensagem foi de 1862, mas me lembra a imagem curiosa do Chaves, do episódio Chaves, do nosso querido programa Chaves, que tinha o carteiro Jaiminho, que ele não procurava as cartas. Quem se lembra do Jaiminho? Ele chegava na bicicleta com um monte de cartas e dizia para a dona Florinda, para o seu Madruga, chegou uma carta para ti. E aí a pessoa, sim, qual a carta? Pode procurar aí. E ele pegava e entregava aquele saco com um monte de cartas. E daí ele falava, para evitar a fadiga. Então, para evitar a fadiga, ele não exercia bem o trabalho dele. Ele não cumpria bem o dever dele. O Jaiminho, então, ele é um sinônimo de um mau servidor. E a Angélica, que foi, aqui o título diz, uma nulidade sobre a terra. Porque ela não se esforçou. A doméstica fazia tudo em casa, ela não tinha nenhuma ocupação útil. Então, foi uma existência inútil. E aí nós temos, depois também, após a mensagem de Angélica, existe um espírito entediado, depois de Angélica. E também são feitas uma série de perguntas, e se perguntava, que fizeste sobre a terra? Ele responde, nada de bom. Qual é a vossa posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. E aí se pergunta, o que pôde ocasionar o tédio que lamentais? Ele responde, consequência da existência. O tédio é o filho da falta de obras. Eu não soube empregar os longos anos que passei sobre a terra. Podeis dizer-me alguma coisa sobre a sua vida terrestre? Ele responde, bem pouca coisa. O tédio, a inutilidade, a falta de obras provém da preguiça. A preguiça é a mãe da ignorância. Olha o que nos diz esse espírito. A preguiça é a mãe da ignorância. Por quê? Porque com a preguiça nós não fazemos, nós não fazemos nada, nós não tomamos uma posição útil de proatividade, de movimento. Consequentemente, nós não evoluímos e nós não desenvolvemos a nossa inteligência. E aí nós temos o espírito Monod, que é o guia do médium que fez essas comunicações, uma mensagem, inclusive, belíssima, do espírito Monod, que comenta
esse diálogo, e ele fala, especialmente do espírito de Angéle, que ela não tinha defeitos sérios, mas ela, a sua vida foi inútil, é o que nos diz. Sua vida foi inútil ao bem, e por isso mesmo culpável, porque o mal nasce do bem negligenciado. O mal nasce do bem negligenciado. Então, o bem que nós deixamos de fazer também é culpável. Por isso que ela disse que ela era mediana. Não fazia mal, mas também não fazia bem. E por não fazer bem, também já é um mal. E aqui nos continua Monod. Compreendei bem que não basta vos abster das faltas. É necessário praticar as virtudes. O mal é o oposto ao bem, ele nos fala. E daí comenta sobre a Angéle. Ela viveu na preguiça, na inutilidade. Então o espírito dela progrediu muito pouco. E aí ele fala: o homem foi criado para a atividade. A atividade do espírito é a sua essência. A atividade do corpo é uma necessidade. Cumpri, pois, as condições das vossas existências. Como corpo destinado ao serviço do espírito, vosso corpo não é senão uma máquina submetida à vossa inteligência. Trabalhai, cultivai, pois, a inteligência, a fim de que ela dê um impulso salutar ao instrumento que deve ajudá-la a cumprir a sua tarefa. Trabalhai, trabalhai sem cessar. Cumpri todos os vossos deveres, sem exceção. Cumpri-os com zelo, com coragem, com perseverança, e a vossa fé os sustentará. Aquele que cumpre com consciência a tarefa mais ingrata em vossa sociedade é 100 vezes mais elevado aos olhos do mais alto do que aquele que impõe essa tarefa aos outros e negligencia a sua. Tudo são degraus para subir ao céu. Não os quebreis, pois, sob os vossos pés, e contai com que estáis cercados de amigos que vos estendem as mãos e sustentam aqueles que colocam a sua força no Senhor. Olha que mensagem belíssima, que nos convida ao trabalho, ao cumprimento dos nossos deveres, e de que nós temos amigos visíveis e invisíveis. Nós temos os nossos colegas de trabalho, os nossos familiares, os nossos subalternos, se nós ocupamos uma posição de chefia, ou os nossos superiores, todos numa grande cadeia, numa grande rede de solidariedade, de cooperação e de trabalho. E aqui nos diz que aquele que cumpre com consciência a tarefa mais ingrata, sob os olhos da nossa sociedade, que muitas vezes faz diferenciação entre os diferentes postos de trabalho, esse é 100 vezes mais elevado aos olhos de Deus do que aquele que somente impõe aos outros o trabalho e não cumpre a sua parte. E também André Luiz, no livro Conduta Espírita, nos fala no trabalho que o dever lealmente cumprido mantém a saúde da consciência. O cumprimento dos nossos deveres. E se nós tivermos perseverança, nós vamos ter amigos invisíveis que vão nos sustentar, como nos disse Monod. E ainda nós, que somos espíritas, temos ainda mais responsabilidade, porque somos um exemplo para muitas pessoas. E André Luiz nos recomenda ajudar os colegas de trabalho e compreendê-los. O espírita responde por sua qualificação
nos múltiplos setores da experiência. Nós somos espíritas e muitas vezes as pessoas sabem que nós somos espíritas e nós acabamos sendo um exemplo de espírita para aquelas pessoas. E nós podemos, com isso, inspirar positivamente os nossos irmãos de jornada. Porque muitas pessoas, por vezes, nos observam. Nós nem nos damos conta, mas nós somos observados, nós somos analisados. Então, irmãos, que possamos ter revigorada a nossa fé, a nossa energia, a nossa disposição para o trabalho. E nesses tempos tão difíceis de pandemia, com muitas pessoas desempregadas, temos que ser abençoados pela profissão que nós temos, pela posição que nós ocupamos. Mas lembrando também, como dissemos no início, que o trabalho não se resume à atividade remunerada, mas que o trabalho é toda ocupação útil, seja no ambiente doméstico, no nosso bairro, na nossa vizinhança, ou no nosso local realmente de trabalho. Lembrando sempre das palavras do Mestre Jesus, que nos dizia que o meu Pai trabalha até hoje, e eu também. Por quê? Porque a lei do trabalho é uma lei universal, é uma lei divina, e como lei divina que está gravada na nossa consciência. Por isso que esses espíritos, Angeli, o espírito entediado, eles estavam ainda sem muita consciência do que lhes estava causando esse sofrimento, mas era sem dúvida a falta do cumprimento da lei do trabalho. A consciência deles estava acusando de que a existência deles foi inútil, ou de que não foi tão útil quanto poderia e deveria ser. Mas certamente Deus, como Pai amoroso que é, dá uma nova oportunidade a todos, porque a nossa lei é a lei de evolução, que é uma outra lei divina, a lei de progresso. Então, irmãos, como Jesus disse, Jesus trabalha e Deus também, independente do dia, não é? Porque nós temos os nossos trabalhadores das forças policiais, nos hospitais, nessa época tão difícil, 24 horas, não para nunca. Então, nós trabalhamos sem cessar, a sociedade gira. E para que nós tenhamos luz, existe a equipe da Companhia de Energia Elétrica que está trabalhando 24 horas. E tantos outros serviços que não param. Porque a lei de trabalho é uma lei universal. Também temos que ter o repouso, evidentemente, que também Kardec coloca, e os espíritos, que é necessário o repouso para o refazimento das energias, para a nossa saúde mental, também para a nossa saúde física, porque, afinal, tudo deve ser equilibrado. Mas nós temos que ter, então, a noção de que o trabalho é fundamental. O trabalho enquanto ocupação útil. E o repouso que não se confunde com ociosidade. O repouso que é o descanso, que é o refazimento, que é uma leitura edificante, uma leitura proveitosa, um passeio, uma caminhada, uma conversa com os amigos, ouvir uma música. Tudo isso também é repouso. Tudo isso também contribui para o reabastecimento das nossas energias, para que possamos seguir com os nossos afazeres, com as nossas atividades. E por fim, irmãos, para encerrar a reflexão desta noite, com a mensagem trabalhe, também do Espírito André Luiz, do livro Vivendo a Doutrina Espírita, como fechamento, então, da reflexão de hoje sobre a lei do trabalho,
André Luiz. Faça do seu trabalho um instrumento do bem. Negocie com honradez. Dirija com equilíbrio. Produza sem ganância. Capine sem revolta. Plante com dignidade. Conserte sem tapiação. Restaure com decência. Atenda com educação. Sirva com gentileza. Defenda sem violência. Cozinhe com vontade. Componha com elevação. Escreva sem sofisma. Trabalhe com dedicação e honestidade, recordando que Jesus tornou sagrado o trabalho digno quando afirmou: o meu Pai trabalha todos os dias e eu trabalho também. Então, irmãos, já também em forma de oração, que possamos encerrar esta reflexão, que possamos todos nós, em nossos lares, agradecendo a Deus Pai, que nos permite estar aqui hoje, todos nós, agradecendo a Jesus, nosso governador, nosso mestre, que nos deixou a lição do trabalho, do cumprimento dos nossos deveres, da solidariedade, do amor ao próximo. Agradecendo a equipe espiritual do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Que possamos, Senhor, cada um de nós, em nossos lares, onde quer que seja, no litoral norte, no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo todo, que possamos receber as bênçãos dos grandes trabalhadores do bem, recebendo essas energias positivas, salutares, que nos deem uma injeção de ânimo, de energia, de otimismo, de alegria, Senhor, em todos os nossos afazeres, todos os dias de nossa vida. Cada dia, cada manhã, que se renova uma nova oportunidade para servir, para fazer o bem, para trabalhar pela nossa evolução e para ajudar os nossos irmãos. Obrigado, Senhor. Abençoe a todos nós. Que tenhamos uma excelente noite, com muita alegria, com muita paz. Obrigado mais uma vez. Muita gratidão. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Guilherme. Desejamos então uma boa noite a todos e ficará rodando, para quem puder acompanhar, uma mensagem do De Luca sobre o dia de trabalhar. Uma boa noite a todos. Obrigada, Guilherme. Obrigado. Dia de trabalhar, confiando que nossa conversa se transforme em gota de paz no oceano de sua vida. Vamos pensar a respeito de como encaramos o trabalho. Passamos um terço mais da nossa vida trabalhando. Buscando a etimologia da palavra trabalho, iremos verificar que ela tem origem no latim, derivando de tripalium, que era um instrumento de tortura, utilizado em épocas já distantes. É muito interessante essa associação entre trabalho e sofrimento. E assim o é para muitos ainda hoje.
Tem-se a falsa ideia de que o trabalho é um castigo que a vida nos impõe por algum erro cometido. Muitas pessoas, quando acordam para trabalhar, sentem-se como sentenciadas à forca. Um empresário confidenciou-me que grande parte dos seus funcionários chegam pela manhã ao trabalho de mau humor, mas todos estampam um sorriso largo quando termina o expediente. Acredito que o sentimento negativo em relação ao trabalho merece reconsideração da nossa parte. Observemos que todo o progresso humano se deu à custa de muito trabalho. Um cientista trabalhou muito tempo para descobrir a cura de determinada enfermidade. Um remédio novo para chegar às prateleiras da farmácia exigiu muitos anos de pesquisas e testes. Uma casa não se levanta do dia para a noite. A comida que nos chega à mesa demandou o suor do lavrador por vários meses. O trabalho é uma das maiores conquistas do ser humano, pois por meio dele o homem progride e ajuda o progresso social. O trabalho é dom da vida, que dignifica e mantém o homem. Em toda parte, o trabalho se impõe como lei mantenedora do equilíbrio, e sem ele tudo retornaria ao caos do princípio. Desta maneira, todo trabalho é importante. Como ficariam as nossas ruas se não fosse o trabalho árduo que desenvolvem os garis? Precisamos de todos, do médico e do pedreiro, do cientista e do padeiro, do executivo e do artista, do presidente e da empregada doméstica. Todos são importantes porque todo trabalho é digno de quem o executa. Você já imaginou que o seu trabalho pode ajudar a vida de muitas pessoas? Se você trabalha atendendo ao público, pense que a educação e a cordialidade poderão ser o fator diferencial da sua empresa. Quantas vezes entramos numa loja para adquirir um produto qualquer e o vendedor nem sequer nos endereça um olhar? E ainda nos trata com absoluta indiferença. É provável que esse tipo de vendedor esteja hoje praguejando contra seu emprego, pensando em arrumar outro que lhe dê menos trabalho e mais dinheiro. É um sério candidato ao desemprego, revela a espiritualidade. Muitos querem um emprego, não um trabalho. E o mundo de hoje procura pessoas que querem trabalho e não emprego. Precisamos mudar nosso relacionamento com o trabalho, vê-lo como oportunidade de progresso, não apenas o progresso material, mas, sobretudo, como oportunidade de crescimento interior, de cooperar com o bem-estar geral. Portanto, vamos trabalhar com amor e dedicação, doando o melhor de nós. Com isso, estaremos abençoando o nosso trabalho e, por certo, ele também nos abençoará.